Olá, meus amigos. Estou passando aqui para enviar um breve resumo do que estudamos no quarto encontro do seminário Acompanhando Lacan, capítulo 10, 11 e 12 do livro 2. Capítulo 10 da Entwurf à Traumdeutung. Lacan nos lembra que quando a gente vai ler, estudar um autor, a gente precisa localizar os seus conceitos, a sua proposta teórica a partir da sua ótica, a partir da sua lente. Então, não devemos ler Freud sempre ao pé da letra, mas entender as suas metáforas. Ele está falando isso para a gente pensar o além do princípio do prazer, pulsão de morte como uma metáfora, o sistema neuronal como uma metáfora, para que a gente possa avançar e não ficar preso ao concreto, né? Então tudo isso que ele vai trazendo dos textos de Freud, projeto, interpretação do sonho, narcisismo, além do princípio do prazer, é para nos mostrar Freud tentando mapear o que seria e como funcionaria a ordem simbólica. Volta a falar do sistema Phi como um sistema do arco reflexo, estímulo-resposta, e nos diz que desde Freud se localiza que entre estímulo e resposta existe um sistema psi, um sistema de organização simbólica, que é, então, o inconsciente. E a consciência estaria mais no polo motor, no polo da saída dessas moções pulsionais. Depois desse sistema de neurônios, ele vai para o sistema do pente invertido, lá da interpretação dos sonhos. Depois ele vai para o sistema do estádio do espelho, do narcisismo. E Lacan nos propõe que a gente comece a pensar também em extrair algo da cibernética, para entender essa máquina simbólica externa a nós, mas que opera sobre nós. Então ele propõe começar a se estudar a cibernética. Entram comentários sobre a interpretação dos sonhos, onde um colaborador aqui do Lacan, o Valabrega, fala do sonho da injeção de Irma. Toca na importância de se estudar esse sonho, porque é o sonho inaugural da psicanálise. É o sonho de Freud em descobrir o funcionamento dos sonhos. O sonho da injeção de Irma, né? Ou seja, é um sonho riquíssimo para que a gente possa apreender a função simbólica no inconsciente. Ainda nesse tópico, que é o 3 ali do capítulo, vale destacar a ideia que se apresenta aí de que a autoanálise é impossível. Tá bem? Não é possível fazer autoanálise. A análise precisa se endereçar a um outro que vai escutar o discurso do paciente lá aonde o paciente não consegue alcançar. Por fim, nesse capítulo, tem outra preciosidade, que é a ideia de que essa espécie de análise que Freud realizou inicialmente era como seu amigo Fliess, a quem ele endereçava as cartas, endereçava as suas interrogações, as suas descobertas, né? Tanto que o projeto foi encontrado numa dessas correspondências. E podemos pensar também que Freud, inicialmente, ele foi um analisando selvagem, que quer dizer que Freud foi ultrapassado pela experiência psicanalítica, pela experiência do inconsciente, né? Freud não criou a psicanálise conscientemente, né? Ela é o resultado do ultrapassamento que Freud experimentou no corpo do inconsciente. Então é importante pensar Freud e a psicanálise como um efeito
do ultrapassamento da organização simbólica, pulsional, inconsciente que Freud viveu na sua relação inicialmente com o Fliess. Tá certo, amigos? Então pensar Freud como alguém que foi surpreendido, que foi atravessado pelo fenômeno do inconsciente e dali produziu a sua teoria e a sua técnica. Bom, esse é o capítulo 10. Capítulo 11 tem como título A Censura Não é a Resistência, em que começamos a ler ali que o que é propriamente psicanalítico se encontra na interpretação dos sonhos. O texto, o livro inaugural da psicanálise, aonde encontramos Freud descobrindo que tanto nos sonhos quanto nos sintomas conseguimos localizar, mapear aquilo que é próprio da estrutura da linguagem. Então, tanto sonhos como sintomas estão organizados a partir de leis que são próprias da estrutura da linguagem. E o sonho da injeção de Irma é muito rico para a gente poder entender esse funcionamento simbólico tanto no sonho como nos sintomas. Mas, além do sonho se organizar a partir do princípio do prazer, também encontramos repetições que não obedecem a esse princípio, que estão ali também no sonho da injeção de Irma. E Freud se interessa pelo que o paciente conta, como o paciente associa, o que o paciente consegue produzir de cadeia associativa com os seus sonhos, mas também, além disso, o sonho como uma mensagem endereçada a um outro. Endereçada a um outro para que esse outro possa receber, decodificar, reconhecer esse desejo, o desejo do sonho. Então, o Freud pensando o sonho também como uma mensagem para alguém decifrar. Para alguém decifrar, dá o próximo passo, que é o tema da diferenciação da resistência com a censura. A resistência, ela é da ordem do intersubjetivo, daquilo que está entre dois, né? Então a resistência tem a ver com a interpretação do outro, com a escuta do outro, com aquilo que o outro vai pensar. Então a resistência tem a ver com o laço intersubjetivo. Aparece na clínica de todas as formas. Enquanto que a censura é mais intrasubjetiva. A censura tem relação com aquilo que é do sujeito consigo mesmo. A censura tem relação com o superego, com a lei, com os códigos morais que estão na própria organização linguageira extra-sujeito, que está na sociedade, que está no corpus moral civilizatório. Essa é uma diferença importante. Além disso, vamos encontrar Lacan falando de Fechner e Wundt, que eram os primeiros psicólogos, né, que se davam conta que além desse mensurável da consciência e do estímulo-resposta, existiria um outro lugar psíquico, que é aquilo que Lacan está nos apresentando agora como sendo a ordem simbólica, a dimensão do grande outro, a dimensão representacional de leis, de combinatórias, que não são exclusivas do sonho, mas que também estão na vida de vigília, que também está nos sintomas, né? Essa combinatória de representantes
que está por tudo, interferindo em tudo. Não está, portanto, no cérebro. Está na estrutura da linguagem. Então, essa combinatória significante da dimensão simbólica não está no cérebro. Falando disso, ele entra no assunto da regressão para nos mostrar que Freud constrói esse esquema do pente invertido para explicar o sonho como fenômeno alucinatório, já que no seu sistema neuronal não era possível falar de uma regressão da libido nos neurônios. Que nos neurônios a libido só faria um movimento da entrada para a saída. E ele está fazendo agora, a partir do esquema do pente invertido, um esquema muito mais lógico do que temporal, para nos mostrar que a libido faz uma regressão a significantes que estão lá no sistema psi e que produzem o sonho quando a gente dorme. Capítulo 12, os embaraços da regressão. Continuando no tema dos sonhos, Lacan nos mostra que Freud claramente diz que o sonhador, o paciente nos contando o sonho e também sonhando, se defende, se desvia de um desejo, de representantes que possam trazer angústias, de cenas que possam trazer embaraço para si próprio e quando conta para o outro. Aí a pergunta é, mas quem então que deseja? Quem então que forma o sonho? Isso nos lembra o que a gente vem conversando desde o começo desse seminário, que é a diferença do eu, do ego, do paciente, da pessoa, do indivíduo, com o sujeito do inconsciente. Então, quem deseja? Quem produz o sonho? O sujeito do inconsciente. O sonhador repudia, censura, se tira desse lugar de um desejo que lhe habita. Esse sujeito é fundado a partir de uma primeira perda. Então, o sujeito do inconsciente é fundado a partir de uma primeira perda. E ele fala a partir dos sonhos e dos sintomas. Por isso que encontramos também no sonho de injeção de Irma as neuroses, os desejos, as conflitivas do próprio Freud com a série do feminino. Freud vai usar o esquema do pente invertido para dizer que os sonhos são como fossem pensamentos organizados com imagens. E quando o paciente conta o sonho, essas imagens se ligam a palavras e vira uma narrativa. Então, os sonhos são pensamentos com imagens. Quando o paciente conta, essas imagens ganham palavra e a gente consegue identificar a questão que está por trás do sonho. Quando a gente dorme, as palavras não nos servem mais e voltamos a pensar com imagens, com representações plásticas. Então funcionaria mais ou menos assim, né? Existe uma entrada dos estímulos, esses estímulos fazem marcas em formas de imagens, de sons, né? Principalmente imagens. No pré-consciente ganham palavras e depois chegam na consciência. Quando a gente dorme, o sistema da consciência rebaixa bastante, né, a sua operação e o pensamento volta a funcionar regredientemente em uma organização plástica imagética.
Então, os sonhos é isso, né? Pensamentos que se compõem e se expressam através de figurações. Então, se vai pensar assim, né? Que o sistema psíquico recebe uma energia. As primeiras marcas inconscientes são imagens, cheiros, sons, ainda não codificados, recebem uma associação ao campo da linguagem, da palavra, e aí se torna consciente. Quando sonhamos, esse movimento da libido é regressivo e volta a investir, portanto, no campo das representações coisa, imagens, cheiros, sensações. Dito isso, Lacan lembra que Freud fala da lousa mágica para mostrar também como isso funciona. A lousa mágica era um brinquedo das crianças daquela época, em que se tinha uma base de cera, um papel em cima, tipo um celofane, se fazia a marca com uma caneta e aparecia um desenho. Ao se levantar a folha, o desenho sumia. Mas a parte de baixo, que sofria a pressão da caneta, né, ficava marcada permanentemente. Ou seja, tudo que a gente vive na nossa vida deixa marcas que vão ficando inconscientes, mas que não se apagam jamais. Lacan também diz que para haver sonho e para haver sintoma, é preciso de um sistema neuronal e de um desejo. Quer dizer que o sonho se constitui de um sistema neuronal, de um desejo e seus significantes. Isso é importante para a gente pensar que não existe psiquismo sem o órgão cerebral, né? Mas os significantes e o desejo não estão no cérebro. O cérebro é apenas o suporte material que possibilita a existência da subjetividade. O que a gente consegue alcançar dentro dessa lógica que estamos estudando é que todos os estímulos chegam para nós no campo perceptivo, tramitam numa aparelhagem simbólica e vão ao polo motor, que seria o polo da consciência. Quer dizer que a instância que compara o que se passa internamente, o que tramita internamente com o que se passa no mundo externo, no mundo da realidade, é o ego. O ego, então, como mediador, intermediário do que está lá fora e o que está aqui dentro, que faria, então, a prova da realidade, né? Essas marcas que eu estou recebendo lá do meu sistema Phi, lá do meu sistema Psi, essas marcas que eu estou recebendo estão de acordo com o que eu estou vivendo aqui fora, com o que eu estou ouvindo aqui fora, com o que eu estou vendo? Sim, estão de acordo. Então isso é real. Então quem faz esse juízo, quem faz essa prova da realidade, seria o sistema do eu, né? Essa plataforma de inscrições que media o mundo interno e o mundo externo. Então, muito interessante o que vimos aqui no quarto encontro do nosso Acompanhando Lacan.